Jeremias capítulo 18. Esta é a outra mensagem que o Senhor mandou a Jeremias: desça à casa onde se fazem panelas e jarros de barro, porque lá vou falar com você. Então fui à casa do oleiro que o Senhor me tinha indicado. Lá encontrei o oleiro trabalhando na sua roda, mas o vaso de barro que ele estava formando não saiu do seu agrado. Por isso amassou novamente o barro e começou a fazer um novo jarro conforme queria. Então o Senhor falou comigo: ó povo de Israel, por acaso não posso fazer com vocês a mesma coisa que este oleiro fez com o barro? Pergunta o Senhor: como o barro está nas mãos do oleiro, assim vocês estão na minha mão, ó casa de Israel. Em qualquer momento posso dizer que vou arrancar, derrubar ou destruir qualquer nação ou reino. Se esse povo se arrepender dos seus pecados e deixar de fazer maldades, eu não destruirei o país como tinha planejado. Por outro lado, se eu prometer tornar forte e poderosa uma nação, e ela se entregar ao pecado, desobedecendo as minhas ordens, então me arrependerei e não darei mais bênçãos prometidas. Por isso, Jeremias diga ao povo de Judá e aos moradores de Jerusalém: assim diz o Senhor, estou planejando uma desgraça para vocês, um futuro de sofrimento e não de paz. Eu estou preparando o meu castigo, por isso arrependam-se, abandonam os seus pecados e as suas maldades, voltem a fazer o bem e andem pelo caminho certo. Mas eles responderam: não perca seu tempo pedindo para mudarmos nossa maneira de viver. Não queremos viver sobre as ordens de Deus. Preferimos fazer o que o nosso próprio coração deseja, com toda a nossa maldade e teimosia. Portanto, assim diz o Senhor: que coisa incrível! Nem os povos que adoram falsos deuses poderiam fazer uma coisa tão ruim assim. Que pecado horrível você cometeu, ó Virgem Israel! Poderá desaparecer a neve nas encostas rochosas do Líbano? Poderão os riachos de água bem fria que descem pelas encostas do Monte Hermon parar de fluir? São coisas dignas de confiança, mas o meu povo não é. Todos eles se esqueceram de mim e agora adoram ídolos inúteis. Esses ídolos os fizeram tropeçar em seus caminhos, fazendo os israelitas andarem por caminhos cheios de perigos em estradas não aterradas. Por isso, nessa adoração de falsos deuses, a terra de Israel ficará deserta e será tema de constante zombaria. Quem passar por ela ficará chocado ao ver tamanha destruição e balançarão a cabeça. Vou espalhar o povo de Israel pelo mundo, como o vento leste espalha a poeira do deserto, quando eles estiverem sofrendo com o meu castigo. Eu lhes mostrarei as costas, e não o meu rosto. Então disseram: venham, vamos nos livrar de Jeremias. Nós temos nossos próprios sacerdotes, eles poderão nos ensinar o certo e o errado. Nós temos sábios para nos dar conselhos e profetas para nos dizer o que vai acontecer. Vamos fechar a boca desse Jeremias para que não fale mais contra nós nem nos aborreça. Senhor, por favor, me ajude. Veja o que meus acusadores estão dizendo. Será que o Senhor vai deixar essa gente pagar mal por bem? Eles preparam uma armadilha para mim. Lembre que compareci diante do Senhor, pedindo para não destruir o povo na sua ira, pedindo o bem para toda essa gente. Mas agora o Senhor, eu peço, entregue os seus filhos, os filhos deles à fome e também à espada. Que as suas mulheres se transformem em viúvas, faça com que percam também os seus filhos. Morram os maridos de peste e os filhos à espada na batalha. Faça dessa gente gritar de terror quando bandos de inimigos entrarem por suas casas, porque eles planejaram a minha morte e prepararam armadilhas para me destruir. Mas Deus, o Senhor, conhece bem os planos que eles traçaram para me matar. Não perdoe os seus crimes, nem apague os seus pecados diante dos seus olhos. Castigue este povo com toda a sua ira. Jeremias capítulo 19. Assim diz o Senhor: compre um vaso de barro de um oleiro, chame alguns líderes do povo de sacerdotes e vá ao vale de Rinom, perto da porta do oleiro. Lá você deve anunciar as palavras que eu lhe falar. Diga: ouçam a palavra do Senhor, reis de Judá e moradores de Jerusalém. Assim diz o Senhor Todo-Poderoso, o Deus de Israel: vou trazer um terrível castigo sobre este lugar. Quem ouvir o que aconteceu a Jerusalém vai sentir os ouvidos zumbirem, porque esse povo me abandonou e fez deste vale um lugar vergonhoso. Aqui eles queimavam incenso a ídolos, a falsos deuses que os antigos israelitas e os primeiros reis de Judá jamais adoraram. Eles encheram este vale com o sangue de inocentes, construíram nos montes altares dedicados ao deus Baal para queimarem seus filhos como sacrifício oferecido a Baal. Um pecado tão horrível que eu não seria capaz de imaginar, quanto mais ordenar. Mas está chegando o dia, diz o Senhor, em que este vale não será mais chamado Tofete, nem vale de Rinom, mas vale da matança. Aqui os planos de defesa de Judá e Jerusalém irão por água abaixo.
Aqui os soldados de Judá serão mortos pelos inimigos, pelas mãos daqueles que os perseguem, e os corpos ficarão espalhados sobre a terra para serem comidos pelas aves e pelas feras. Vou riscar essa cidade do mapa, e ela vai virar alvo de zombaria. Quem passar por aqui vai abrir a boca de espanto ao ver a desgraça que eu trouxe sobre essa cidade. Farei o inimigo cercar Jerusalém por tanto tempo que a comida e a água acabarão. Então os moradores de Jerusalém começarão a comer os seus próprios filhos e filhas. Cada um comerá a carne do seu próximo. Então quebre o vaso de barro à vista de todos estes homens que vieram com você, e diga a eles o seguinte: assim diz o Senhor Todo-Poderoso: vou quebrar essa cidade e seu povo em pedaços, como se quebra um vaso de oleiro. E da mesma maneira como é impossível restaurar este vaso, será impossível restaurar este povo e esta cidade. A matança será tão horrível que não será possível enterrar os mortos. Os corpos serão até mesmo enterrados em Tofete. Assim farei a Jerusalém e aos seus moradores, declara o Senhor. Farei o que ela fique com o vale de Tofete, em lugar imundo e nojento. Eu mesmo farei isso acontecer. Eu mesmo encherei as casas de Jerusalém de gente morta. Eu mesmo vou deixar impuras as casas de Jerusalém, inclusive os palácios, como o vale de Tofete. Sim, todas as casas em cujos terraços os moradores de Jerusalém queimaram incenso às estrelas e derramaram vinho como oferta a seus ídolos ficarão cheias de cadáveres. Quando Jeremias voltou do vale de Tofete, onde o Senhor mandou que ele profetizasse, foi ao pátio do templo do Senhor e de lá disse a todo o povo: assim diz o Senhor Todo-Poderoso, Deus de Israel: ouçam, vou trazer sobre esta cidade e sobre as vilas ao seu redor todas as desgraças que prometi, porque vocês se recusaram a ouvir e obedecer as minhas palavras. Jeremias capítulo 20. Quando o sacerdote Passur, filho do sacerdote Imer, responsável pelo templo do Senhor, ouviu Jeremias anunciando essas coisas, mandou prender o profeta. Jeremias foi espancado e amarrado ao tronco que estava junto à porta superior de Benjamim, no templo do Senhor. Passur deixou Jeremias preso ao tronco durante toda a noite. Na manhã seguinte, quando Passur mandou soltá-lo do tronco, Jeremias lhe disse: o Senhor já não o chama de Passur, ele mudou o seu nome. De hoje em diante o seu nome é o homem cercado de terror por todos os lados. Pois assim diz o Senhor: farei que você seja um terror para você mesmo e para todos os seus amigos. Você verá cada um deles morrer à espada pelos seus inimigos. Entregarei todo o povo de Judá nas mãos do rei da Babilônia. Esse rei levará o povo para a Babilônia como escravo e matará outros. Eu entregarei nas mãos dos inimigos todas as riquezas de Jerusalém, toda a sua produção, todas as coisas de valor e os tesouros juntados pelos reis de Judá, o ouro, a prata e as pedras preciosas. Levarão tudo isso como despojo para a Babilônia. E quanto a você, Passur, será levado como escravo para a Babilônia, com toda a sua família. Lá vocês vão morrer e serão enterrados, você e todos os seus amigos a quem você anda profetizando mentiras. Ó Senhor, o Senhor me convenceu a ser profeta, e eu aceitei pensando que seria protegido. O Senhor foi mais forte do que eu e me obrigou a anunciar suas palavras. E veja o resultado. Hoje toda a população de Israel, de Jerusalém, zomba de mim, caçoando o dia inteiro. Sempre que falo é para gritar, anunciando castigo e destruição. Por causa disso, todos zombam de mim, e já não posso sair à rua sem ser desprezado. E apesar de tudo isso, não posso deixar de falar. Se eu digo, não mencionarei, nem mais falarei em seu nome, as suas palavras queimam como fogo no meu coração e nos meus ossos. Estou exausto tentando contê-lo. Já não posso aguentar mais. Por todos os lados, gente me ameaça dizendo baixinho: há terror por todos os lados, e dizem: acusem Jeremias, vamos denunciá-lo. Até mesmo amigos íntimos estão esperando que eu cometa algum erro. Eles dizem: ele vai cair na sua própria armadilha e então nos vingaremos dele. Mas o Senhor está ao meu lado, como um guerreiro valente e forte. Por isso os planos dos meus inimigos falharão, e eles não conseguirão me destruir. Em vez disso, eles é que serão envergonhados e desprezados, e ficarão marcados para sempre. Ninguém vai esquecer a desgraça deles. Ó Senhor Todo-Poderoso, o Senhor sabe quem é justo e conhece bem os pensamentos e emoções de todos os homens. Permita que eu veja o seu castigo sobre essa gente, porque eu entreguei a minha vida nas suas mãos. Cantem ao Senhor, louvem ao Senhor, porque Ele livra o pobre do poder dos maus. Maldito seja o dia em que eu nasci. Nunca se diga que o dia em que minha mãe me deu à luz foi um dia abençoado.
Maldito o homem que disse a meu pai: nasceu, é um menino. Tomara que esse homem seja destruído como as antigas cidades que o Senhor destruiu sem dó nem piedade, que ele viva cheio de medo, ouvindo barulho de guerra ao meio-dia. Porque Deus não me matou enquanto eu ainda estava no ventre da minha mãe? Porque o ventre de minha mãe não foi também a minha sepultura? Porque ela não permaneceu grávida perpetuamente? Afinal, porque saí do ventre materno, toda a minha vida foi só sofrimento e tristeza, e agora de dia e de noite eu passo vergonha em toda parte. Jeremias capítulo 22. Certa ocasião, o rei Zedequias mandou o Passur, filho de Malquias, e o sacerdote Sofonias, filho de Maasseia, pedirem o seguinte ao profeta Jeremias: peça ao Senhor para nos ajudar. Nabucodonosor, rei da Babilônia, está nos atacando. Quem sabe o Senhor não faria novamente um de seus grandes milagres, obrigando Nabucodonosor a nos deixar em paz? Então Jeremias respondeu: diga a Zedequias: assim diz o Senhor, o Deus de Israel: hoje vocês estão combatendo os exércitos de Nabucodonosor fora de Jerusalém, mas eu vou obrigar seus soldados a recuar. Eles não conseguirão deter o avanço dos caldeus e acabarão cercados em Jerusalém, lutando dentro dos muros da cidade. Eu mesmo vou lutar contra vocês com meu grande poder, com ira, indignação e grande furor. Vou encher Jerusalém com uma terrível epidemia, os moradores e os animais morrerão dessa epidemia. Depois de tudo isso, declara o Senhor, e entregarei Zedequias, rei de Judá, os seus servos e todo o povo que conseguir escapar da guerra, da fome e da peste nas mãos de Nabucodonosor, rei da Babilônia, nas mãos dos inimigos deles e daqueles que querem tirar-lhes a vida. Nabucodonosor não vai ter piedade nem misericórdia de ninguém, mandará matar muita gente à espada. Digam a esse povo: assim diz o Senhor, vocês têm uma escolha a fazer, o caminho da vida e o caminho da morte. Quem vier se proteger em Jerusalém acabará morrendo pela espada, pela fome ou pela peste. Mas quem sair de Jerusalém e se render aos exércitos caldeus que cercam a cidade, viverá, este escapará com vida. Estou firmemente decidido a fazer o mal e não o bem a esta cidade, diz o Senhor. Sou inimigo de Jerusalém e entregarei a cidade nas mãos do rei da Babilônia. Jerusalém será queimada de alto a baixo, de um lado ao outro. E este é o aviso do Senhor ao rei de Judá e à família real. Ouçam o que diz o Senhor: ó dinastia de Davi, assim diz o Senhor: comecem imediatamente a fazer justiça, não deixem mais o pobre ser explorado pelo rico. Se vocês não fizerem isso, o fogo da minha ira vai se acender por causa dos seus terríveis pecados, um fogo que ninguém será capaz de apagar. Eu vou lutar contra Jerusalém, contra você que está entronizado acima deste vale do planalto rochoso, declara o Senhor. Vou lutar contra este povo que diz: estamos seguros aqui. Quem seria capaz de chegar até aqui para nos atacar? Eu mesmo vou castigar todos vocês por causa de todas as suas obras, diz o Senhor. Essa cidade vai ser como uma floresta em chamas. O fogo que vou acender vai consumir tudo o que está ao seu redor. Jeremias 22. Assim diz o Senhor: vá ao palácio real e à presença do rei, anuncie esta mensagem. Escute bem as palavras do Senhor, ó rei de Judá, que está assentado no trono de Davi. Escutem todos vocês, servos do rei. Escutem você também, povo que passa por estas portas. Assim diz o Senhor: sejam honestos e justos, não deixem o pobre ser explorado pelo rico. Não maltratem os estrangeiros, cuidem dos órfãos e das viúvas. Parem imediatamente de derramar sangue inocente neste lugar. Se vocês cumprirem minha ordem, então os reis que se assentarem no trono de Davi entrarão pelas portas deste palácio com suas belas carruagens e cavalos, junto com seus oficiais e com o povo. Mas, se vocês não me obedecerem, juro por mim mesmo, diz o Senhor, que este palácio será transformado num monte de ruínas. E esta é a mensagem do Senhor a respeito do palácio do rei de Judá. Para mim você é um belo e precioso como os campos de Gileade e as florestas do Líbano, mas eu o destruirei. Você ficará reduzido a um monte de ruínas desertas e vazias. Já escolhi os homens que vão destruir você. Eles trarão as ferramentas, arrancarão as belas tábuas de cedro e as lançarão no fogo. Pessoas de vários povos passarão por aqui e perguntarão uns aos outros: por que o Senhor fez isso? Por que destruiu completamente essa grande cidade? E a resposta será: porque os moradores dessa cidade não cumpriram a aliança que tinham feito com o Senhor, o seu Deus, e adoraram e serviram outros deuses. Não chorem pelo rei morto, nem lamentem a sua perda. Chorem amargamente, porém,
pelo rei que está sendo levado prisioneiro para exílio, porque ele nunca mais verá o seu país e não voltará jamais à sua terra natal. Isto é o que o Senhor diz a respeito de Jeoacás, que se tornou rei em lugar de seu pai Josias e foi arrancado no trono. Ele nunca mais voltará. Morrerá na terra para onde foi levado como escravo. Nunca mais verá essas terras. Versículo 13. Ai daquele que constrói o seu belo palácio e está obrigando homens a trabalhar como escravos. Você não dá aos trabalhadores o salário, e assim cada parede está cheia de injustiça, cada quarto está cheio de violência e exploração. Ele pensa consigo mesmo: vou construir um palácio magnífico, com salas espaçosas e janelas amplas. Vou revestir as paredes com tábua de cedro e pintar as salas de vermelho. Mas um belo palácio não faz um bom rei. Sua nova casa pode ter tanto cedro quanto o antigo palácio, mas isso não vai firmar o seu reino. Você sabe por que seu pai teve um reinado longo e abençoado por Deus? Porque foi um rei justo e bondoso. Ele cuidou dos pobres e resolveu os problemas dos necessitados. Por isso tudo correu bem para ele. Não é isso que significa conhecer-me, diz o Senhor, mas você só pensa em ajuntar riquezas e para isso faz planos desonestos. Você derrama sangue inocente, explora os pobres e arranca dinheiro de quem já não tem mais nada para dar. Por causa disso, esta é a ordem do Senhor acerca de Jeoaquim, filho de Josias, rei de Judá. Ninguém vai chorar de tristeza quando ele morrer. Não clamarão: ah, meu irmão, ou ah, minha irmã. Nem lamentarão dizendo: ah, meu senhor, ou ah, meu rei. Ele será enterrado como se enterra um jumento. Seu corpo será arrastado pelas ruas de Jerusalém e jogado fora dos portões de Jerusalém. Jerusalém chora de desespero porque todos os seus antigos aliados desapareceram. Suba as montanhas do Líbano e grite por eles. Seja ouvida a sua voz em Baçã. Vá às montanhas de Abarim e chame seus amigos. Todos eles foram esmagados. Quando você era rica e vivia em paz, eu a adverti dos perigos, mas você respondeu: não me aborreça. Esse sempre foi seu procedimento, desde que você ainda era uma cidade jovem. Você nunca quis me ouvir. Agora, de repente, todos os seus governantes serão levados pelo vento. As nações aliadas irão para o exílio como escravas. Dentro em breve, com certeza, você também será envergonhada e humilhada por causa de toda a sua maldade. Você que está entronizado no Líbano, que vive à vontade do luxo de um palácio coberto de cedro, vai gemer e gritar de sofrimento e de dor como uma mulher que está para dar à luz. Juro pelo meu nome, diz o Senhor, que ainda que você, Conias, filho de Jeoaquim, rei de Judá, fosse um anel com o seu selo, as minhas ordens, eu o arrancaria e jogaria fora. Ouça bem, Conias, eu vou entregar você nas mãos daqueles que querem tirar a sua vida, daqueles que você teme, nas mãos de Nabucodonosor, rei da Babilônia, e dos exércitos caldeus. Você e a sua mãe, a mulher que o deu à luz, serão expulsos para uma terra distante, onde vocês não nasceram, e lá morrerão. Jamais voltarão a esta terra, da qual tanto gostam. Conias não passa de um vaso desprezível e quebrado, jogado fora, que ninguém mais quer. Ele e seus descendentes serão expulsos e levados para longe, para uma terra que não conhecem. Ó terra, 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 ouçam a palavra do Senhor. Assim diz o Senhor: quando for feita a contagem do povo de Judá, Conias deve ser registrado como um homem que não teve filhos. A sua vida não valeu nada, e a dos seus descendentes também não vai valer. Por isso, nenhum deles vai se assentar no trono de Davi para reinar em Judá.